Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje iremos falar sobre 3 assuntos: a criação da OPEP, a Revolução Islâmica e a guerra entre Irã e Iraque. Uma aula importantíssima para quem cursa o 9º ano do ensino fundamental. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi fundada em 1960 por Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, país da América do Sul, o único que não se localiza no Oriente Médio, com o objetivo de centralizar a administração da atividade petrolífera, controlando o volume da produção destinada ao mercado consumidor mundial e também os preços do barril de petróleo. Após sua fundação, outros países foram entrando nesse seleto grupo. Em inglês, a sigla OPEP vira OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Logo após sua criação, a OPEP ampliou o controle sobre sua forma de produção de petróleo, até então nas mãos principalmente de Estados Unidos e de Inglaterra. Em 1972, o Iraque nacionalizou o produto, seguido pelo Kuwait e pela Arábia Saudita. A interferência dos países ocidentais sobre as reservas de petróleo vem desde o século XX. Durante o século XX, a produção do petróleo era controlada por um grupo de empresas que detinham a tecnologia para o processo da exploração e o comércio dos subprodutos do petróleo. Essas empresas eram apelidadas de 7 irmãs. 5 delas eram estadunidenses, uma inglesa e outra anglo-holandesa. Eram elas a Chevron, a Exxon, a Gulf, a Mobil, a Texaco, a Shell e a British Petroleum. Em 1950, essas empresas controlavam 98% da produção mundial. Com o advento da OPEP, essas empresas diminuíram drasticamente seu poder na atividade petrolífera mundial. Em 1973, os países da OPEP quadruplicaram os preços do petróleo e iniciaram um boicote aos Estados Unidos como uma forma de protesto ao apoio que este país deu a Israel naquele ano durante a guerra do Yom Kippur. A consequência desse boicote gerou uma crise mundial que ficou conhecida como a crise do petróleo. Os países árabes, organizados na OPEP, aumentaram o preço do petróleo em mais de 400%. Em 2013, somente a região do Oriente Médio possuía 47,90% das reservas de petróleo do mundo. Em março de 1974, os preços nominais tinham subido de 3 para 12 dólares por barril. Hoje, a OPEP tem sua sede em Viena, capital da Áustria, e possui a participação de vários outros países, além dos seus fundadores. Os países membros da OPEP produzem em torno de 31 milhões de barris de petróleo por dia, e eles controlam aproximadamente 81,5% das reservas de petróleo comprovadas do mundo. Além disso, possui 44% da produção mundial e pretendem aumentar a produção durante os próximos anos, após ter tido uma redução em sua produção durante a pandemia do novo coronavírus. A Revolução Islâmica Iraniana. Após a Segunda Guerra Mundial, o Irã passava por uma agitação popular e cresciam movimentos religiosos e de esquerda. Quem estava no controle do país nessa época era o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Shah é uma espécie de rei ou imperador daquele país. Reza Pahlavi havia assumido o poder no Irã após um golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos era garantir o controle do bem mais precioso desse país, o petróleo.
Porém, o governo ditatorial de Reza Pahlavi causou uma insatisfação geral dentro do Irã. O fato de seus líderes se tornarem mais próximos dos costumes e da cultura ocidental e ostentarem mordomias com os lucros do petróleo fez com que a população, que é de maioria xiita, que é um ramo da religião islâmica, enxergasse o governo de Reza Pahlavi como contrário à vontade do povo iraniano. Na década de 1970, surge uma liderança religiosa que liderou as manifestações populares contra o Shah Reza Pahlavi. Era o Ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini. Ayatollah é considerado, sob as leis do Islã xiita, o mais alto dignatário na hierarquia religiosa. Khomeini já havia sido expulso do país por Reza Pahlavi. Porém, ele retornou e engajou à frente das manifestações, que acabaram na derrubada do ditador Reza Pahlavi em 1979. Esse movimento foi chamado de Revolução Islâmica. Com a queda de Reza Pahlavi, o Ayatollah Khomeini assumiu o poder do Irã. A monarquia iraniana foi abolida e o Irã foi declarado uma república islâmica. O Irã passou a se tornar uma teocracia xiita e passou a preocupar grandes nações sunitas, outro ramo da religião islâmica, de toda a região, como a Arábia Saudita e Iraque. Os laços com os Estados Unidos e com todo o Ocidente foram cortados, pois a cultura ocidental, segundo as leis do Corão, não causam boa influência ao seu povo, trazendo pecado para a sua terra. As conquistas femininas, como por exemplo, o direito das mulheres frequentarem praias e piscinas e a liberdade de se vestirem, foram banidas. Nem mesmo as alunas das universidades poderiam olhar para os professores ou sequer fazer perguntas. O Ayatollah Khomeini ficou no poder até sua morte, em 1989. A Guerra Irã-Iraque. Sabemos que a Revolução Islâmica iniciou em 1970 e terminou em 1979 com o Ayatollah Khomeini tomando o poder e retirando o Shah Reza Pahlavi do país. Reza Pahlavi era amigo dos Estados Unidos. O Ayatollah Khomeini era contrário à cultura ocidental. No primeiro governo de Khomeini, o Irã se fechou ao Ocidente, ignorando países como os Estados Unidos e sua cultura, que, segundo as leis do Corão, não causam boa influência ao seu povo, trazendo pecado para a terra do Irã. Para tentar abalar o novo governo islâmico e tentar impedir a influência do Irã sobre os outros países do Oriente Médio, os Estados Unidos estimularam o Iraque a iniciar uma guerra contra o Irã, aproveitando-se de alguns fatos acontecidos entre os dois países há anos, como a questão de terras, principalmente em Shatt al-Arab. Os dois países são muçulmanos, mas há na religião muçulmana uma divisão, xiitas e sunitas. A corrente majoritária no Iraque é a sunita, enquanto que no Irã predomina a xiita. Ambos diferenciam basicamente em relação à questão da linha sucessória do profeta Maomé. Além disso, o Iraque é um país de língua árabe e o Irã possui a sua própria língua, o persa. Os regimes políticos também são bastante distintos. Enquanto o Iraque possui um governo de inspiração ocidental e secular, e isso predomina até hoje, o Irã acabara de se converter em um regime controlado por líderes religiosos, os ayatollahs, altos dignatários do segmento xiita do Islã. Os Estados Unidos, de forma sigilosa, armou o Iraque e o preparou para uma guerra. O presidente do Iraque na época era Saddam Hussein. Guardem bem esse nome,
pois na próxima videoaula, quando falarmos sobre as guerras do Golfo, iremos mais uma vez mencionar Saddam Hussein. O objetivo dos Estados Unidos era impedir que o que estava se passando no Irã, ou seja, a Revolução Islâmica que fechou o país aos interesses do Ocidente, viesse a ocorrer em outros países da região. O Iraque, embora de maioria muçulmano, não possuía um governo religioso como seu vizinho, o Irã. Assim, teve início a Guerra Irã-Iraque, um dos mais violentos e longos da região. Durou 8 anos, se estendendo de 1980 a 1988. O conflito terminaria a 20 de agosto de 1988, resultando em um considerável enfraquecimento do regime iraniano, que apesar disso, conseguiu manter intacta sua revolução. Aparentemente, Saddam Hussein obteve o que queria, assim como os Estados Unidos. Ou seja, inibir a influência iraniana na região, além de obter um predomínio militar, acumulando grande número de tanques, artilharia, aviões de combate e militares altamente treinados. Só lembrando que estamos ainda no período da Guerra Fria, duelo não armado entre Estados Unidos e União Soviética pela influência mundial de seus regimes governamentais, o capitalismo por parte dos Estados Unidos e o socialismo, comunismo, por parte da União Soviética. E o Irã era uma nação amiga dos Estados Unidos antes da Revolução Islâmica. Isso fez com que houvesse armamento americano naquelas terras antes da Guerra Irã-Iraque. Após a Revolução Islâmica, o Irã se tornou inimigo dos Estados Unidos. Mesmo não comprovado, o Irã poderia ter tido auxílio da União Soviética para lutar contra o Iraque na época, que acabara de receber material bélico dos Estados Unidos. O Iraque, por sua vez, foi um dos países que lutaram contra Israel, aliado dos Estados Unidos, e, portanto, recebeu armamento da União Soviética, e agora acabara de ser contemplado com armamentos americanos para a guerra contra o Irã. Percebam a influência de Estados Unidos e União Soviética, mesmo não participando diretamente da guerra, neste conflito Irã-Iraque, que ocorreu, como falamos, dentro do período da Guerra Fria. Desde esse período em diante, o Irã vem sendo constantemente hostilizado pelos Estados Unidos, que sempre estão a mencionar uma possível guerra contra o Irã, se utilizando de alguns argumentos como o de possível produção de armas nucleares. Essa guerra acabou aproximando novamente os Estados Unidos desses países da região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, fazendo com que as negociações acontecessem para que houvesse uma redução da influência da OPEP sobre o controle e o comércio do petróleo em todo o mundo. Vamos passar agora para as nossas questões. Primeira questão. O que significa OPEP? Em que ano ela foi fundada? Quais países fundaram essa organização? Então vamos à resposta. OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela foi fundada em 1960 por 5 países: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Vamos à nossa segunda questão. Por que ocorreu um boicote por parte dos países da OPEP contra os Estados Unidos em 1973? Como ficou conhecida a consequência dessa atitude?
Então vamos à nossa resposta. Em 1973, os países da OPEP quadruplicaram os preços do petróleo e iniciaram um boicote aos Estados Unidos como forma de protesto ao apoio que este país deu a Israel naquele ano, durante a Guerra do Yom Kippur. A consequência desse boicote gerou uma crise mundial que ficou conhecida como a crise do petróleo. Os países árabes, organizados na OPEP, aumentaram o preço do petróleo em mais de 400%. Vamos à nossa terceira questão. Quais foram os principais personagens da Revolução Islâmica de 1979? E a resposta: os principais personagens foram o Shah Reza Pahlavi, que foi deposto pelo Ayatollah Khomeini, que veio a se tornar o líder do Irã. Vamos à nossa quarta e última questão. Quais foram os principais personagens da guerra entre Irã e Iraque e quantos anos durou esta guerra? E a resposta: os principais personagens da guerra entre Irã e Iraque foram o Ayatollah Khomeini, líder do Irã, e Saddam Hussein, líder do Iraque. Essa guerra durou 8 anos. Começou em 1980, terminou em 1988. Se você acertou todas essas questões, parabéns!